Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Nós estamos a olhar para o livro de Lucas e começamos agora a ver o primeiro capítulo. Se você não nos tem acompanhado, então está no bom momento para poder começar a ouvir os nossos programas. Este capítulo 1 do livro de Lucas vai iniciar a vida de Jesus Cristo. Vamos ver como Deus vai trazer ao homem a possibilidade de um relacionamento com Ele mesmo, com Deus. Se você tem algum interesse em termos de vida espiritual, está à procura de um caminho, talvez é a altura de parar um pouco e ouvir o que este programa tem para lhe dizer. Este é o som do livro e nós queremos que esse som continue a ecoar no seu espírito, mesmo depois de termos terminado este programa. Nós iremos então olhar para o livro de Lucas, que é a palavra de Deus, no capítulo 1, e vamos ver o versículo 4 em diante. Os primeiros 4 versículos, a introdução deste evangelho, o prefácio, digamos assim, nós o vimos já no último programa. Vimos que o autor, Lucas, apresenta aí suas credenciais. Ele vai, de alguma forma, dizer para quem se destina um livro. Ele é escrito para que Teófilo pudesse ter um conhecimento mais aprofundado acerca de quem era Jesus. Ele vai relatar os factos históricos para que Teófilo entendesse quem era Jesus e como relacionar com os acontecimentos que de alguma forma ele conhecia. Se nós pudermos olhar bem para este texto com cuidado, vamos ver que Lucas traz Jesus da eternidade para o nosso tempo. O apóstolo João descreve também a entrada de Jesus no mundo numa linguagem extremamente sublime. Diz o texto do Evangelho de João, no capítulo 1, "No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós." João descreve nesta linguagem tão bela a vinda de Jesus Cristo ao mundo. Lucas, porém, ele vai apresentar esta verdade de uma outra forma. Nós já dissemos no último programa que Lucas tinha a sua formação académica como médico. Ele era um cientista, digamos assim, alguém que gostava de analisar as coisas de uma forma objetiva. Então ele vai tratar o seu texto dessa forma também. Ele vai desenvolver então o seu texto procurando os factos e os acontecimentos de uma forma a que as pessoas pudessem compreender melhor aquilo que Jesus Cristo tinha feito. Lucas de alguma forma era amigo pessoal do apóstolo Paulo. Ele viajava muito com o apóstolo Paulo e isso certamente também influenciou os seus escritos. Nós vamos então começar no livro de Lucas, capítulo 1, verso 5. E diz assim a palavra do nosso Deus: "Nos dias de Herodes, rei de Judeia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abiás. Sua mulher era filha de Arão e se chamava Isabel." Vemos aqui o cuidado que Lucas tem em descrever todos os pormenores acerca de como se podia identificar o período em que aconteceu o nascimento de Jesus Cristo. Ele vai nos apresentar quem estava no poder naquela altura. Havia naqueles dias de Herodes. Herodes era então o rei da Judeia. Ele identifica então quem era este homem. Identifica quem era o governante da altura, para que se pudesse datar, digamos assim, o tempo em que a vinda de Jesus aconteceu. E ele começa a relatar este seu livro com o nascimento de João Batista. Ele conta-nos como o anjo Gabriel apareceu ao pai de João Batista, que estava de serviço no templo. O pai de João Batista era um sacerdote e estava de serviço. A sua mãe chamava-se Isabel e ela era da linhagem de Arão. É interessante notar os nomes que os pais de João Batista têm. O pai chamava-se Zacarias e a mãe Isabel. Talvez para nós, portugueses, isto não quer dizer muito. Mas vamos olhar para o significado dos nomes. Penso que sabe que para os israelitas os nomes, todos eles têm um significado.
E eles atribuíam os nomes consoante o significado que eles queriam dar àquela pessoa. Ou porque ela tinha um passado, os seus pais tinham um passado que era importante relembrar, ou o acontecimento que se deu na altura do nascimento era relevante, ou os pais queriam atribuir um significado especial àquela pessoa, por isso eles davam os nomes de acordo com as situações, para que os nomes não fossem simplesmente um nome, mas tivessem um significado. Eu próprio, talvez pela influência que tenho recebido das Escrituras, da Bíblia, tenho feito isso com os meus filhos. O meu filho, primeiro, chama-se Natanael, que quer dizer presente de Deus. Para mim e para a minha esposa, de facto, colocámos esse nome porque ele foi, de facto, um presente de Deus para nós. Foi o nosso primeiro filho. Assim como Zacarias e Isabel, os seus nomes têm um significado. Então todos aqueles que se chamam Zacarias neste momento poderão saber o significado do vosso nome. Ele quer dizer Deus se lembra. E todas aquelas que são Isabéis, talvez fiquem a saber que o vosso nome significa Deus é a minha aliança. É isto que significa Isabel e Zacarias. Então podemos entender aqui que estes dois nomes conjugados dão algo muito interessante. Significa que Deus se lembra da sua aliança. Isto é o que significa o nome Zacarias e Isabel. E é muito interessante que Deus escolheu este casal para trazer João Batista, aquele que havia de ser o precursor de Jesus Cristo, aquele que iria preparar o caminho do Messias, aquele que Deus tinha dito a Abraão, a Isaque e a Jacó, aquele a quem Deus havia prometido que seria depois de Davi, aquele que iria manter o reino de Davi para sempre, estava a chegar. Através da família, Deus se lembra da sua aliança. Vemos então como Deus escolheu Zacarias e Isabel para cumprir o seu propósito. Estes nomes tinham de facto um significado, e por eles havia de nascer João Batista, aquele que haveria de preparar o caminho para Jesus Cristo. Vemos aqui que no Salmo 89, no verso 34 e 35, aquilo que Deus nos diz: não violarei a minha aliança, nem modificarei o que os meus lábios proferiram. Uma vez jurei por minha santidade, e serei eu falso a Davi? Esta é a pergunta que Deus faz. E no verso 36 Deus continua: a sua posteridade durará para sempre, e o seu trono como o sol perante mim. Ele será estabelecido para sempre como a lua, e fiel como o testemunho no espaço. Então Deus tinha anunciado ao rei Davi que ele cumpriria a sua aliança. E agora em Lucas capítulo 1, verso 6, Deus havia escolhido um casal que Deus se lembraria da sua aliança. Deus tinha escolhido o casal Zacarias e Isabel. Diz o texto bíblico assim: ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os seus preceitos e mandamentos do Senhor. Eles estavam em comunhão íntima com Deus. Porquê? Eu gostaria de sugerir o porquê. Porque eles reconheciam que eram pecadores. Eles reconheciam que sem Deus eles não valiam muito. Então eles, de alguma forma, queriam ter esta comunhão com Deus. Eles relacionavam-se com Deus, sabendo que era Deus que de alguma forma podia guiar a sua própria vida. Eles andavam com o Senhor, aguardando a promessa de Deus. Eles estavam a aguardar o dia da salvação. O sacrifício que eles trouxeram naquele tempo ao templo apontava para a pessoa de Jesus Cristo, ainda que eles não sabiam que iriam viver esses momentos. Isabel não sabia que ela seria essa escolhida para trazer à luz João Batista. O verso 7 nos diz: eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em dias. Como vemos, era um casal idoso, era um casal sem filhos. Para uma mulher israelita, era uma desgraça tremenda. Se ainda hoje nós vemos casais que não têm filhos, ficam tristes, sentem-se sempre incompletos. Para um povo como o de Israel, não ter filhos era quase sinal de maldição. E agora Deus vai escolher este casal para trazer a pessoa de João Batista. Zacarias era um homem temente a Deus, ele servia a Deus no templo, ele era da tribo de Levi.
E ele estava ao serviço de Deus naquela hora em que Deus vai falar com ele. O verso 8 e 9 diz assim: Ora aconteceu que, exercendo ele diante de Deus o sacerdócio na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. O serviço de Zacarias era desta vez o estar no altar de oração, o altar do incenso. Era ali que ele deveria ministrar. E o verso 10 diz da seguinte forma: E durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia da parte de fora, orando. Ele estava naquela hora diante do incenso. Estava naquela hora em oração. E o verso 11 e 12 continua: E eis que lhe apareceu o anjo do Senhor em pé, à direita do altar do incenso, e vendo Zacarias, curvou-se, e apoderou-se dele o temor. De facto, não deveria ser uma imagem fácil de conviver com ela. Não é propriamente todos os dias que nós somos confrontados com um anjo. Havia já há 400 anos que havia silêncio da parte de Deus. E Zacarias, de alguma forma, foi este escolhido por Deus para Deus trazer uma nova mensagem ao mundo. O verso 13 continua e diz: Disse-lhe, porém, o anjo do Senhor: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Por este texto nós vemos que Zacarias estava a orar a Deus, provavelmente a pedir um filho, porque o anjo diz que a oração dele foi ouvida. Talvez ele estava ali, diante do altar, a pedir: Senhor, dá-me um filho, eu gostaria de poder ainda ter um filho. Talvez Zacarias é como muitos de nós, ora a Deus, mas duvidando que Deus de facto vai conceder. O povo de Deus pode muitas vezes orar por esta bênção, e certamente Deus quer conceder bênçãos aos seus filhos. Por isso devemos ter um coração receptivo para aquilo que Deus nos quer também dar. O filho que havia de nascer, ele deveria ser alguém que deveria ser separado para um ministério especial. A isso chama-se um filho nazireu. Alguém que tinha uma missão muito específica, que deveria ter uns cuidados muito próprios para não se contaminar. Nós iremos mais à frente ver exatamente o que isso quer dizer, falar um pouco melhor sobre esta questão do nazireu. Mas isso iremos ver quando falarmos do livro de Números. Aliás, nesse mesmo livro, nós iremos estudar de uma forma mais cuidadosa este assunto. O ritual do nazireu é um voto que as pessoas fazem, de alguma forma, de servir a Deus e que Deus separa essa pessoa para um cuidado especial. Ele deveria ter cuidado com a sua alimentação, com aquilo que bebe e não bebe, deveria ter cuidado com a sua aparência também, porque ele era um escolhido de Deus para uma missão especial. Este nazireu, ele, por exemplo, não deveria tocar em bebidas alcoólicas. Talvez um dos exemplos mais conhecidos que nós temos no Velho Testamento de um nazireu foi Sansão. No entanto, ele foi alguém que foi desrespeitando este voto que Deus tinha dito aos seus pais que eles deveriam fazer. O próprio apóstolo Paulo nos diz que nós não nos devemos embriagar com vinho, mas enchermos-nos do Espírito Santo. Isso é algo que mesmo os cristãos deveriam observar de uma forma cuidadosa, muito mais no nosso meio. Nós sabemos como o alcoolismo é um problema sério na nossa sociedade. Sabemos como isso provoca acidentes nas estradas, mortes, muitas vezes violência doméstica. É fruto de problemas na área do alcoolismo ou drogas, ou pessoas que não se conseguem controlar por causa dos seus vícios. E sabemos como os vícios escravizam as pessoas. Eu não estou com isto a condenar quem tem esse vício, mas uma pessoa que tem um vício desses deve procurar auxílio, deve procurar libertar-se dele, pois enquanto estiver debaixo desse vício, vai ser escravo desse mesmo vício. Por isso a palavra de Deus nos diz que aqueles que têm o Espírito Santo de Deus não se devem embriagar com vinho, mas devem encher-se do Espírito Santo, pois ele provoca em nós esse mesmo estado de alegria, esse mesmo estado de ser controlado por Deus. Por isso devemos estar cheios do Espírito Santo. Voltando aqui ao texto de Lucas, nós vemos no verso 16 o que continua a dizer: E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Irá adiante deles no espírito e no poder de Elias,
para converter os corações dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e preparar um povo para o Senhor. Nós sabemos que João Batista veio nesse espírito e nesse poder de Elias. Foi isso que ele veio no estilo que Elias tinha. O seu ministério era um ministério profético, um ministério que era muito semelhante à autoridade e ao poder que Elias tinha. Quando perguntaram, no entanto, a João Batista se ele era Elias, ele respondeu claramente e categoricamente: não, eu não o sou. Isso encontramos no Evangelho de São João. Ele nos dá claramente a manifestação que João Batista não era Elias. Portanto, não há espaço aqui para uma ideia que eventualmente haveria, ou a Bíblia falaria de uma reencarnação ou coisa do género. Não é isso que a Bíblia está aqui a dizer. Claramente ele fala que o ministério de João Batista seria um ministério semelhante ao ministério de Elias. Ele viria então converter os filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Converter os filhos de Israel dos seus corações duros, dos pais aos filhos. Trazer justiça social, trazer harmonia à família. Este era a proposta e o ministério que João Batista tinha para trazer ao mundo. De alguma forma era preparar o caminho do Messias. Era endireitar as veredas. Era aquela voz que clama no deserto para que o povo se arrependa e se volte para Deus. Pense bem como esta mensagem ainda continua a ser uma mensagem contemporânea. Como é importante nos nossos dias que o coração dos pais se converta ao dos filhos. E como o coração dos filhos é necessário converter aos pais. Quantas dificuldades se verificam nas famílias de filhos rebeldes, de pais que não têm paciência para os seus filhos. Necessitamos de um refrigério nas nossas famílias. Os maridos precisam de ter paciência para com as suas esposas e as esposas precisam de dedicar mais amor aos seus maridos. É necessário que a palavra de Deus faça sentido no nosso coração e se torne prática no nosso dia-a-dia. Possamos aplicar esta mensagem que João vinha trazer ao povo de Israel na nossa própria vida. Diante destes factos, o verso 18 continua no livro de Lucas, capítulo 1, a dizer: Então perguntou Zacarias ao anjo: Como saberei isso? Pois eu sou velho e a minha mulher avançada em dias. Era uma situação difícil para Zacarias. Ele estava diante de uma oferta que Deus lhe queria fazer. Ele tinha orado talvez durante anos para que Deus lhe desse um filho. E agora, diante desta promessa de Deus, que Deus lhe iria dar um filho, ele fica baralhado. Ele não sabe como agir. Eu creio que Deus tem um sentido de humor muito bom, muito característico para conosco. Eu acho que Deus, de alguma forma, gosta de nos ver felizes. Por isso, Ele fala desta maneira conosco. E certamente, quando Deus vê esta insegurança de Zacarias, Deus deve ter dito: Enfim, Zacarias, então não foi exatamente isso que tu pediste? Durante tantos anos tu tiveste em oração pedindo isso e agora de repente eu dou-te e tu não sabes como vai ser? Eu creio que de facto Deus às vezes deve pensar assim. Como são os homens de facto difíceis de satisfazer? Quando nós pedimos alguma coisa a Deus, esperamos que Ele nos dê, mas quando Ele nos dá ficamos surpreendidos porque Deus nos deu. E foi exatamente isso que aconteceu aqui com Zacarias. Agora Deus quer falar a Zacarias e Ele vai fazê-lo através do anjo Gabriel. E Ele vai dizer que eu vou dar-te um filho. Então este sacerdote diz que é velho demais e que a sua mulher também são velhos demais para receber aquilo que ele estava a pedir constantemente e insistentemente a Deus. Ele estava a orar, Deus responde à sua oração e ele diz: Agora, Senhor, eu sou velho. Se calhar é a sua situação. Está a fazer algum pedido a Deus e quando Deus lhe quer conceder, você diz: Não, agora esta circunstância não é boa. Agora não é o momento próprio. Agora não é a altura certa. Agora... E começamos a encontrar desculpas. Começamos, de alguma forma, a encontrar dificuldades, impossibilidades. Mas para Deus não há impossível. Deus então revela a cada um de nós o seu poder. Nós temos de olhar para Deus e ver como está a nossa própria vida. Temos fé suficiente para receber aquilo que Deus nos quer dar? O que revela a nossa insegurança quando Deus nos quer dar alguma coisa? Provavelmente poderá revelar
desconfiança da minha parte para com Deus. Talvez incredulidade que Deus é capaz mesmo de me conceder o pedido que eu estou a fazer. Então é necessário nós avaliarmos o nosso íntimo para podermos fazer orações de verdade, orações que são de facto aquelas que queremos que Deus nos responda. Zacarias era este sacerdote, mas ao mesmo tempo era como cada um de nós, com dúvidas, com receios, com temores, e ele fica com temor diante do anjo. E o anjo lhe responde: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para falar-te e trazer-te esta boa notícia. Todavia ficarás mudo, porque não poderás falar até o dia em que estas coisas venham a realizar-se, porquanto não acreditaste nas minhas palavras, as quais, a seu tempo, se cumprirão. O anjo então traz uma mensagem de esperança e Zacarias duvida, e por isso ele tem de ficar mudo. O povo, diz o texto bíblico, estava cá fora à espera de Zacarias e admirou-se que se demorasse tanto no santuário, mas saindo, ele não lhes poderia falar. Então, entenderam que tivera uma visão no santuário e expressava-se por acenos e permanecia mudo. Temos visto que Deus tinha silenciado durante 400 anos. Agora Deus falava a um sacerdote, e este sacerdote duvidou de que era Deus quem falava com ele. Por isso ele agora não podia transmitir aquilo que Deus lhe tinha dito. E ele ficou mudo durante algum tempo. E o verso 33 continua e diz: e sucedeu que, terminados os dias do seu ministério, ele voltou para casa. E passados esses dias, Isabel, sua mulher, concebeu e ocultou-se por 5 meses, dizendo: assim me fez o Senhor, contemplando-me para anular o meu opróbrio perante os homens. Ela recebeu de facto a promessa que Deus havia feito. E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um certo homem da casa de Davi, cujo nome era José, e a virgem chamava-se Maria. Nós vamos ver como Deus vai revelar-se a esta família. Deus vai trazer também revelação para si e para a sua família. Nós iremos ver isso no próximo programa. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.